Graças a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Que maravilha, irmão. Que maravilha, que culto maravilhoso. A presença de Deus é real neste lugar. Glória a Deus, aleluias. Louvo a Deus por essa oportunidade, pelo pastor que nos confiou, a liderança de homens que nos convidou para estar aqui, com a incumbência de trazer a palavra de Deus. Abra a vossa Bíblia no livro 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus, aleluias. 1 Samuel, capítulo 16, vamos estar lendo a partir do versículo de número 8. Glória a Deus, aleluias. Santo é o Senhor. Graças a Deus. Peço o tecladista que nos ajude, por favor. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: não é este escolheu ao Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém, a Samuel, e disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé, o seu filho, diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: ao Senhor não escolheu este. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu ainda: falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar, dando glória, exaltando o nome santo do Senhor. Graças a Deus, aleluias. Está gostoso, irmão. Hoje está propício para milagre nesse lugar. Abra seu coração, continua nesse espírito de adoração, porque Deus, Ele está na casa, está presente nesse lugar. Aleluias, glória a Deus, santo é o Senhor. Graças a Deus. É uma mensagem bastante conhecida, aonde vamos estar falando do homem, do jovem Davi, aonde Deus mandou Samuel até a casa de Jessé ungir o novo rei. Mas para mim falar de Davi, primeiramente, tem que falar por que Deus resolveu ungir a Davi. Davi era um jovem que filho de Jessé, mas tinha um rei que estava na direção de Israel. E Deus determinou uma ordem para Saul que fosse até os malequitas e destruísse, aniquilasse todos que estavam ali. Mas Saul, desobedecendo a voz de Deus, não fez conforme Deus tinha ordenado. Então Deus chega até Samuel e fala para ele: até quando você vai conservar esse homem como rei de Israel? Então, desde já, a mensagem de Deus para mim, para a sua vida nessa noite. Muitas das vezes o Senhor tem colocado eu e você diante de certas situações, diante de algo que o Senhor confiou em mim e em sua mão. E muitas das vezes Deus tem chamado, colocado nós para trabalhar, tem dado ordem para mim e para você fazer. E muitas das vezes nós temos feito o contrário daquilo que Deus tem ordenado, nós continuar na nossa caminhada. E desde já Deus nos fala nessa noite, porque não existe ninguém que é insubstituível. Porque quando Deus manda eu e você fazer, se nós não fazer, Deus vai lá e levanta outro e coloca no meu e no seu lugar. Porque a obra de Deus, ela não para, a obra de Deus, ela tem que continuar. E assim foi na vida de Saul, porque ele desobedeceu a Deus, e Deus manda ungir novo rei de Israel. E aqui está essa história desse jovem Davi, que Deus manda Samuel até a casa de Jessé para ungir o novo rei. Mas quando chegando ali na entrada, a primeira pessoa que Samuel vê é Abinadab. O homem era formoso, a estatura linda, alto, forte. E Samuel achou: é esse aqui que vai ser o novo rei de Israel. Mas Deus simplesmente rejeitou e fala para Samuel: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E assim passou todos os filhos daquele homem ali, e nenhum foi aprovado diante dos olhos do Senhor. Mas existe um que está lá no campo cuidando das ovelhas. E naquele momento Samuel pergunta para Jessé: por acaso acabou os seus filhos? Passaram 7 filhos diante daquela situação. Davi estava no campo cuidando das ovelhas. O seu pai, se nós for ver profundamente na história, praticamente ele esqueceu daquele filho que estava lá no campo.
Mas o que Deus tem para mim e para você nessa noite, muitas das vezes o pai e a mãe podem esquecer do filho, mas Deus, Ele não esquece daquele que é escolhido. Talvez você pense que está esquecido por alguém. Talvez você veio de uma situação que ninguém te valoriza, ninguém olha para você, mas você está no lugar certo, porque quem te trouxe aqui não foi você com as suas próprias forças, foi Deus que inquietou você na sua casa e trouxe você até aqui nessa noite, para falar que você é especial, que você é precioso nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. E assim Samuel fala para Jessé: então manda chamar esse mais moço que está no campo, porque nós não assentamos à mesa enquanto ele não entrar. Deus, Ele é tão especial, meus irmãos, porque quando Deus tem uma promessa, Ele tem um propósito na minha e na sua vida para cumprir. A dificuldade vem, as lutas vêm, o mundo pode querer nos esconder diante da sociedade, diante de Deus, mas Deus, Ele já conhece você, desde o ventre da sua mãe, Ele já te escolheu, te chamou e te capacitou. Talvez você está passando por um momento que você pensa: eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas para nós chegar em lugares, nós temos que passar por um processo. Para nós chegar em lugares altos, nós temos que passar pelo processo de Deus. E Davi tinha um propósito. E eu e você também tem um propósito na vida, de um dia ser alguém, de um dia ser um pregador, de um dia ser um cantor, de um dia ser um pastor, uma esposa de pastora. E muitas das vezes, para nós chegar nesse ponto, nós temos que receber a unção de Deus, do Espírito Santo sobre a nossa vida. E Davi precisou passar por esse processo. Então Jessé manda chamar o seu filho, e quando ele entra na porta, o Espírito Santo já fala com Samuel: é esse, pode ungir. Era um moço que estava esquecido lá no campo, cuidando das ovelhas, mas era ele que era o escolhido. Passou pelos 7 filhos, tinha 3 que eram de frente da guerra, mas Deus não escolheu. Escolheu aquele moço que estava lá longe, no campo, apacentando a ovelha do seu pai. E por que os outros não estavam lá cuidando juntamente com Davi? Moral da história: Deus muitas das vezes, Ele não vai chamar aquele que está aí andando para cima e para baixo. Muitas das vezes Deus vai chamar eu e você, que está trabalhando, que está ocupado, que tem serviço. Deus chama eu e você, porque aqueles que não faz nada, ele não vai ter compromisso com a obra de Deus também. Aquele que está lá desocupado, andando para um lado para o outro, ele não vai ter compromisso de assumir algo na presença de Deus. Então Deus quer aquele que está trabalhando. Deus quer aquele que tem desejo de trabalhar. Deus quer aquele que põe a mão no arado e não olha para a dificuldade, e não olha para trás e continua marchando adiante. Davi tinha uma responsabilidade. Davi era obediente ao seu pai. E nessa mensagem eu deixei 3 características: a obediência, a humildade e fé em Deus de Davi. A obediência, porque ele obedecia ao seu pai em todas as áreas. Seu pai mandava ele para o campo, ele ia. Seu pai mandava ele fazer tantas coisas, ele fazia. E quando Davi chega, Samuel derrama ali aquele azeite sobre a cabeça de Davi e unge ele como rei. E a partir daquele momento, Davi é ungido a rei de Israel. E Davi, o que é que Davi faz? Ele volta para o campo novamente. Ele poderia se encher o ego dele e falar: agora eu sou rei, quem vai cuidar das ovelhas do meu pai é meus irmãos, porque eu não tenho mais direito de estar lá no campo. Não, simplesmente ele voltou, continuou cuidando das ovelhas. E o moral, muitas das vezes na nossa vida que nós estamos vivendo, muitas das vezes nós não podemos subir numa gilete, nós queremos ser mais do que o nosso irmão, do que o nosso amigo que está da nossa volta. A humildade é tudo na nossa vida. Para nós chegar a algum lugar, nós temos que se tornar pequeno diante de Deus, para que Ele venha exaltar a nós diante dos homens. E Davi permaneceu nessa humildade. Davi permaneceu humilde, mesmo sabendo que ele tinha sido recebido a unção de rei. E quantas pessoas que Deus chama, capacita, escolhe, dá um cargo, dá mais, e quer passar por cima das pessoas, e não é assim. Deus nos traz daqui nessa noite que nós temos que continuar com a nossa humildade diante de Deus, porque quem chamou foi Ele,
quem capacitou foi Ele. O dom que eu tenho, o dom que você tem, não foi de você próprio, foi Deus que te deu. Então usa da maneira correta, usa da melhor forma para trazer vida, para transformar corações aonde você coloca a planta dos vossos pés. E Davi continuou ali no campo cuidando das ovelhas. E a Bíblia nos fala que Saul, depois que Deus tirou o reinado da mão de Saul, a palavra nos diz que Deus coloca um espírito perturbador em Saul. E Saul começa a ficar atormentado, e ele procura alguém que possa fazer alguma coisa por ele. E o do seu servo fala para ele: ó, Jessé tem um filho que sabe tocar harpa, e ele toca, dedilha a arca, e quando ele tocar, ele pode mudar a sua vida, esse espírito imundo pode ir embora. Então Saul manda um do seu servo até a casa de Jessé, chama e pede para Davi ir até a sua casa. E Davi simplesmente obedece ao seu pai, pega a sua harpa e vai até a Saul. E a Bíblia nos conta que quando aquele espírito atormentava Saul, Davi começava a tocar a sua harpa e aquele espírito imundo saía. Davi poderia resistir, não ir, não obedecer ao seu pai, porque ele já era ungido como rei. Mas ele foi até Saul fazer aquilo que o seu pai mandou ele fazer e obedecendo novamente. Moral da história, muitas das vezes, eu e você tem um chamado de Deus na vida. E talvez as coisas começam a dar errado, nós não obedecemos aquilo que Deus tem mandado nós fazer. E talvez nós começamos a querer achar o culpado da nossa situação, da maneira que nós estamos enfrentando. A situação que nós estamos enfrentando talvez não é agradável para nós, mas se nós for olhar para trás, ver o que nós fez, aonde nós erramos. Saul errou diante de Deus, mas Deus tirou a presença de Deus da vida de Saul, tirou o Espírito Santo da vida de Saul por causa da sua desobediência. Então, para eu e você continuar cheio da presença de Deus, nós temos que continuar obedecendo a Deus, fazendo a vontade do Senhor, agradando a Deus de maneira que Ele possa ver em mim e você o desejo de estar na presença dEle, obedecendo ao Senhor de maneira correta. Ah, pastor, mas é difícil nós fazer tudo isso que o Senhor está falando. Não, se nós colocar em prática, nós vamos fazer sim. É difícil? É, mas é o que Deus quer de mim e de você. Nós obedecer a Ele, nós fazer a vontade dEle, nós continuar adorando a Ele. É isso que o Senhor quer de nós. E a Bíblia nos conta que Davi ia ali, tocava a sua harpa, e aquele espírito saía da vida de Saul. E um dia, os filhos mais velhos de Jessé foi ali para a guerra. E Davi, como obediente dos seus pais, do seu pai Jessé, Jessé chama ele: Davi, eu quero que você vá até ali na guerra onde está acontecendo a batalha e vai ver como estão os seus irmãos e trazer notícia para mim. E Davi levanta, pega ali a sua tralha e vai ver o que está acontecendo e trazer notícia dos seus irmãos. E a Bíblia nos conta que ali estava uma guerra acirrada dos filisteus contra Israel. E Davi vai até lá ver o que está acontecendo e trazer notícia dos seus irmãos para Jessé, porque ele estava preocupado que seus 3 filhos mais velhos estavam na guerra e ele precisava de notícia. Então Davi obedece ao seu pai, pega ali o seu alforje, pega ali aquilo que os pão que o seu pai preparou, os queijos, e vai até aquela guerra para saber notícia dos seus irmãos. E quando Davi chega, ele vê aquela situação, o povo de Israel recuado e os filisteus do lado de lá. Aquela batalha já durava 40 dias ali pelejando e ninguém conseguia lutar, ninguém conseguiria vencer. E quando Davi chega, ele vê a insultação do povo contra o povo de Israel. E ele, como homem de Deus, como ele acreditava no Senhor, ele não aceitou aquela situação. Vê um filisteu, vê pessoas falando do Deus que ele servia. E quando ele chega, que ele começa a ouvir as conversas, o seu irmão mais velho fala: o que você está fazendo aqui? Por que você não está lá cuidando das ovelhas do meu pai?
E Davi, como homem organizado, antes dele sair, ele deixa alguém para guardar as ovelhas do seu pai. Ele não deixou lá de qualquer maneira. Simplesmente ele deixou um guarda cuidando das ovelhas, porque ele sabia que precisaria de cuidar. Porque ele já tinha passado por situações do urso, o leão tentar tragar as ovelhas do seu pai, e ele defendeu. Mas ele foi, mas ele deixou alguém cuidando. Muitas das vezes na nossa caminhada cristã, nós temos que sair para fazer a obra. Nós temos que sair para fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração. Nós temos que sair para fazer aquilo que o líder nos incumbe a nós a fazer. Mas muitas das vezes nós temos que deixar organizado a nossa casa, a nossa família, aonde nós estiver. Porque não adianta nós sair por aí e deixar lá atrás tudo bagunçado, a Deus a dará. Não. Primeiro, para nós sair, cuida primeiro daquilo que está incumbido em suas mãos, para que ninguém venha fazer algo de errado com o que é teu. Assim Davi fez, deixou alguém cuidando das ovelhas. Mas Eliabe, ali diante daquela situação, fala para ele: o que é que você está fazendo aqui? Você não deveria estar lá? Quantos de nós também não tem sofrido essa dificuldade na nossa vida? Muitas das vezes, eu e você é chamado, e talvez alguém que está diante de nós, que pensa que pode ser maior do que nós, mas não sabe do chamado que Deus tem na minha e na sua vida. E talvez tenta impedir, talvez tenta lançar palavra contrária para nos desanimar. Mas o projeto, o propósito que Deus tinha na vida de Davi, ninguém poderia impedir. Davi foi ungido a rei, Davi foi recebido a unção, porque tinha um propósito a ser cumprido na vida dele. Então eu e você também não é diferente. Tem um propósito de Deus para acontecer na sua vida. Tem um propósito de Deus para acontecer na sua vida. Nós estamos aqui hoje, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano. Então é importante eu e você estar recebendo a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, se revestindo na presença de Deus, para nós poder ir adiante e cumprir o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. E Davi tinha um propósito. Qual era o propósito de Davi? Vencer o gigante. Para Davi vencer o gigante, ele teve que receber a unção de Deus. Davi venceu pelas suas próprias forças? Não, foi Deus que estava com ele. E você também tem um propósito de Deus na sua vida. Não pensa que você está aí sentado nesse banco. Talvez você se pensa que você não vai chegar a lugar nenhum. Talvez você foi esquecido no meio da sua família. Talvez você no meio de tantas pessoas, você está aqui hoje. Talvez você no meio de multidões, alguém olhava e não dava nada por você. Mas alguém um dia chegou e falou de Jesus para você, e você se interessou a conhecer esse Jesus. E aqui você está. E aqui você está. E o propósito de Deus para a sua vida, não pensa que acabou. Esse propósito ainda está de pé. Esse propósito ainda está de pé. O chamado que Deus tem para a sua vida ainda há de se cumprir. Ah, mas a batalha está grande, os gigantes estão se levantando. Ei, você esqueceu do dia que você foi chamado na frente e foi ungido? Você esqueceu o dia que foi chamado você aqui na frente e foi colocada a mão sobre você e você recebeu a unção? Ei, há um propósito para você vencer. Há um propósito para você chegar na sua caminhada, meu irmão. E Davi, diante daquela situação, ele ouve o que Saul estava falando ali naquela ocasião. Se tivesse alguém que enfrentasse o filisteu Golias e vencesse, ele daria a sua filha como mulher, isentaria a casa do seu pai de impostos. E Davi se interessou por aquela palavra que o rei estava falando. E ele começa a perguntar mais alguém: o que é que o rei está falando? E todos repetem a mesma pergunta para ele. Ei, o rei falou que quem vencer Golias, ele vai dar a sua filha como mulher e vai isentar a casa do seu pai de impostos. E Davi se interessou pela proposta. Davi se interessou. Eu vou, porque quem é esse circunciso para levantar contra o rei, o Senhor dos exércitos? Quem é esse circunciso para estar aí exaltando, achando que é maior do que o meu Deus? Ei, muitas batalhas são travadas diante de você.
Mas Deus te trouxe aqui para falar para você nessa noite. Você serve um Deus que pode tudo fazer por você. Não pense que está difícil não. Ei, maior que está com você do que está com ele lá fora. Não precisa se preocupar, levanta a sua cabeça, ergue a sua cabeça, comece adiante, porque Deus está na caminhada contigo. Remande, cai. Deus está na caminhada com você, meu irmão. Muitos falam que você não vai conseguir, mas é mentira. Deus é com você. Deus é com você. Quantas lutas você já enfrentou? Quanta rejeição você já enfrentou na sua vida? Mas olha você aqui novamente. Olha você aqui novamente. Não é em vão que você está aqui nessa noite. Você recebeu a unção de pastor, você recebeu a unção de levita, você recebeu a unção de pregador. E por que você está parado e não está exercendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Remande, cai. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Porque Jesus te chama. Deus te chama. Há um propósito para ser cumprido na sua vida. Há um propósito para ser cumprido. Então Davi se interessa e chega até Saul e fala: eu vou enfrentar esse homem. Eu vou enfrentar. E Saul fala para ele: mas você ainda é um moço. Você ainda é moço ainda, você não vai dar conta. Mas os homens que estavam diante daquela batalha, a Bíblia nos fala que eles temiam diante daquele gigante. Mas Davi, o moço pequeno, de boa aparência, o moço ruivo, ele acreditava no Deus que ele servia. E ele não ia deixar passar a oportunidade de receber todas aquelas promessas que o rei tinha feito. Muitos de nós, muitas das vezes, desistimos das promessas de Deus, das bênçãos que Deus tem para nós, porque os gigantes são grandes diante da nossa vida. Mas o gigante, ele levanta, meu irmão, ele levanta para cair, porque Deus é conosco, Deus é com você. E Davi se interessa a lutar. Então Saul fala para ele: olha, para você enfrentar esse gigante, eu vou te dar algo para você. Pega minhas vestes aqui, as minhas armaduras, e veste. E Davi pega aquelas armaduras e veste, pega a espada, coloca ali na sua bainha. Mas Davi não se sente bem com aquela armadura, porque aquela armadura não era de Davi, não era apropriada para ele. E aqui é um ponto forte da mensagem nessa noite. Muitos de nós queremos usar a armadura de alguém, achando que nós vamos chegar em lugar algum. E nessa noite Deus manda falar para mim e para você nessa noite: homem, não precisa ficar tentando usar a armadura da sua esposa, porque a armadura que foi feita para ela não serve em você. Filho, não adianta você querer usar a armadura do seu pai, porque a armadura que foi feita para ele não serve para você. Obreiro, a armadura que foi feita para o pastor não serve para mim nem para você. Mulheres, a armadura que foi feita para o seu esposo não serve para você, só serve para ele. Então vamos procurar a nossa armadura perfeita para nós enfrentar o gigante que vai surgir diante da nossa vida. Tem muitas pessoas vestindo a armadura de alguém, achando que vai vencer os obstáculos da sua vida. Mas a armadura minha não serve em você, e a armadura sua não vai servir para mim. Assim como foi a armadura de Saul, não coube em Davi. E a melhor armadura que Davi tinha era a proteção de Deus sobre a sua vida. A melhor armadura que Davi tinha era a proteção de Deus sobre a sua vida. Qual é a armadura que eu e você está procurando nos últimos dias que nós estamos vivendo? Será se é a nossa própria força que está servindo a nossa armadura? Será se é o nosso dinheiro que está servindo a nossa armadura? Será se é a nossa sabedoria que está sendo a nossa armadura? Ou será a armadura do Espírito Santo sobre a nossa vida que nós estamos buscando cada dia para nós vencer o gigante? Tem muitas pessoas usando a armadura errada. Tem muitas pessoas vestindo a armadura errada. E Deus me convida e convida você nessa noite. Vamos preparar a nossa armadura verdadeira. E quais são essas armaduras? Revestir vós de toda a armadura de Deus para lutar contra a cilada do inimigo da nossa vida.
Porque a nossa luta hoje não é contra a carne e sangue, assim contra os ossos espirituais da maldade. Antigamente era luta física, hoje não, é luta espiritual. E Deus te convida, eu e você nessa noite, para buscar a verdadeira armadura de Deus. O pastor, ele ora por você, mas você tem que buscar a armadura de Deus. A esposa ora, mas não vai servir para o esposo. O esposo ora, mas não vai servir para a esposa. O pai ora, mas não vai servir a armadura para o filho. E tem muitos filhos que andam se escondendo atrás do pai e da mãe e não tem compromisso de fazer aquilo que Deus tem incumbido a você fazer. E vice-versa. Tem muitas pessoas querendo a armadura de alguém, e a armadura não vai servir em você. Então tente buscar a armadura de Deus para a sua vida, porque há um gigante se levantando por aí. Há um gigante diante de mim e de você, e nós só vamos vencer se nós estivermos vestidos da armadura de Deus. Então Davi tira toda aquela armadura que estava sobre ele e pega ali a sua alforja, e pega 5 pedras e coloca dentro e parte para diante do gigante. E Golias, diante daquela situação, ele olha e despreza Davi e começa a falar: você está achando que eu sou algum cachorro, que você vem contra mim com pau e pedra? E Davi: não, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem com lança, vem com escudo, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha confiança em Deus, tinha certeza que Deus estava com ele. Ele acreditaria que Deus ia entregar aquela batalha em sua mão, porque ele não aguentou a situação que ele estava vendo quando ele chegou e presenciou os filisteus ali falando, insultando o povo de Israel, e ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante. Tem multidões diante de mim e de você, talvez está só rodeado, mas muitas das vezes não tem coragem de partir e fazer o que Deus tem mandado fazer. E muitas das vezes levanta um lá no meio pequeno e começa a fazer. Aí onde levanta, os Aliabe começam a falar: o que você está fazendo aqui? O seu lugar é lá no campo, o seu lugar é lá nas campinas. Ei, mas ele esqueceu que Deus foi lá e escolheu ele. Ele estava escondido, mas Deus foi lá e chamou e escolheu. Assim também não é diferente comigo e com você, meu irmão. Deus te chamou, você tem um chamado, você tem um propósito de Deus para ser cumprido na sua vida. E Davi começa a andar diante daquele gigante, aquele gigante parte para cima dele. E a Bíblia nos fala que ele pega uma daquelas 5 pedras que ele colocou no seu alforje e coloca ali na sua funda e começa a girar e solta. E aquela pedra vai bem na testa de Golias e ele cai de rosto por terra. O gigante foi ao chão. O gigante foi ao chão. Qual é o gigante que está diante de você? Qual é o gigante que está diante da sua caminhada? Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: ei, você tem estratégia, Deus tem colocado estratégia na sua mão para você vencer. E por que você não tem lançado, não tem usado o que Deus tem colocado em tuas mãos? Usa o que Deus tem colocado em tuas mãos. Você foi ungido, você foi chamado, você foi escolhido. E o propósito que Deus tem para cumprir na sua vida, ninguém vai impedir de acontecer. Ninguém vai impedir de acontecer. Talvez vai levantar alguém na caminhada para dizer para você: ei, sai daqui que aqui não é o seu lugar, volta lá para o campo. Ei, quem te chamou foi Deus, não foi o homem que te escolheu. E você está aqui é porque você tem um chamado de Deus para a tua vida. Você está aqui porque você tem um chamado de Deus para a tua vida. Então continua buscando, fazendo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para você fazer. Porque Jesus te escolheu e te chamou e te capacitou. Se coloca de pé.